Bem, deixa-me só abrir aqui tudo. Ok. Não vamos fazer Romanos em cinco estudos, está bem? Vamos fazer Romanos num só estudo. Vamos voltar ao passado, em que fazíamos voos verdadeiramente voos, não é? Em que estudávamos as coisas com uma certa altura. É isso que vamos fazer na carta, ou na Epístola aos Romanos. E como se lembrarão, quando fazemos este tipo de voos, há muita coisa que não é vista. Mas isso também deve estimular-nos a estudar mais em casa. Porque o objetivo aqui não é fazer um estudo minucioso. Isso é feito alternadamente no outro estudo bíblico. O objetivo aqui é fazer um estudo mais panorâmico para que possamos ter uma visão global das Escrituras. Ok? É sempre bom reavivar isto de vez em quando, porque vamos pensando sempre, podia ter falado naquele versículo, escapaste. Eu sei, eu se calhar podia falar de muitos versículos, mas não é esse o propósito deste estudo. Então, vamos começar por uma pequena introdução, antes de começarmos a abordar os capítulos de Romanos. Romanos faz parte da terceira secção do Novo Testamento. A primeira secção é composta pelos 4 evangelhos, que aborda a vida do Senhor Jesus Cristo de uma forma biográfica, durante mais ou menos 33 anos. A segunda secção é o livro dos Atos, em que eu dediquei muito tempo para que todos pudéssemos perceber que faz a transição entre o reino e o mistério, entre a lei e a graça, entre os 12 e Paulo. E falo de uma forma transitória, não imediata, transitória. Vemos Pentecostes, o reino no princípio, e depois vemos no final Paulo dizer, de agora parte para os gentios. E pelo caminho passa-se o livro de Atos. E foi muito importante, pelo menos eu acho que é muito importante, cada um de nós ter sólidas bases sobre o livro de Atos, porque entendendo Atos, entendemos praticamente tudo aquilo que é necessário nós termos como Igreja Corpo de Cristo. E por isso é que eu tive o cuidado de dividir aquilo em 4 estudos. É a segunda parte. A terceira parte são as cartas e as epístolas de Paulo. E, cronologicamente, Romanos é aqui a primeira. E vamos começar por Romanos. Nós sabemos que Paulo tinha um grande desejo de ir a Roma. E tinha por 2 motivos. Se calhar por mais. Paulo se lá saberá. O primeiro era porque tinha saudades, não saudades porque não os conhecia, mas porque queria conhecer crentes dos quais ouvi falar muito bem. Estão a ver aqueles crentes que ouvem falar tanto. Epá, um dia gostava de conhecer aquele crente ou aquela crente. Paulo tinha muitos assim. Okay? E o último capítulo de Romanos ele aborda muitos nomes, já vamos falar sobre isso. O segundo grande motivo é porque Roma, sendo a capital do Império, se o Evangelho fosse pregado com força naquela capital, a capacidade de disseminação do Evangelho por todo o Império era muito grande. Porque naquela cidade existiam pessoas de todo o Império. Se o Evangelho fosse pregado com poder naquela cidade, existia um lastro muito grande de propagação do Evangelho por todo o lado, porque ali havia pessoas de todo o Império, que depois podiam levar para as suas casas e para o resto do Império a mensagem que ouviam em Roma. E por isso ir a Roma era estratégico. Paulo escreve aos Romanos, não é em Roma, óbvio, ele está a dizer que gostava de ir a Roma, não escreve em Roma. Ele escreve aos Romanos, e escreve porque não está lá, por isso é que existe uma carta, ele escreve aos Romanos em Corinto. Ok? Na sua terceira viagem missionária. É curioso, Martinho Lutero, que disse algumas coisas que eu concordo e outras que não concordo, mas uma das coisas que eu concordo que disse, ou melhor, não é que disse, uma das coisas importantes da sua vida que o marcou foi a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos, a Epístola aos Romanos, foi o game changer na sua vida. Ele era um indivíduo que procurava zelar pela tradição católica, procurava, através das suas obras, chegar a Cristo e constantemente, é uma história muito engraçada, que ele ia constantemente confessar-se. E uma vez o bispo, o padre, não sei quem é que... Com que ele foi, disse, Lutero, tu estás sempre a confessar-te por coisas que todos nós temos e fazemos. Vai, mas é pecar a sério e depois volta. É que tu nem pecas, nem não fazes nada de jeito. Claro, é um exagero. Mas ele ia constantemente pedir perdão sobre coisas que... Pensem nisto mal, vou outra vez pedir perdão. Pensem nisto mal. E então quem estava a receber a confissão já estava farto de o ouvir. Vai pecar a sério e depois volta. Claro que isto é uma coisa que não se deve dizer a ninguém, não é? Ir pecar a sério. Completamente, enfim, sem comentários. Mas isto para vos dizer que ele era um homem que procurava seguir a lógica de eu vou ser uma boa pessoa. Eu quero cumprir tudo à risca. E andava frustrado.
E deparou-se com o livro, carta aos Romanos. E percebe, isto não é pelas obras, é pela fé. Isto não tem nada a ver comigo. A justificação não tem nada a ver com aquilo que eu possa fazer, naquilo que Jesus Cristo já fez na cruz por mim. E que de repente abre-se uma caixa de Pandora na sua cabeça e a partir daí ele segue um caminho diferente. Não vou falar sobre Lutero. Há um versículo que é um versículo base nesta epístola, que está no capítulo 1, versículo 16 e 17. É só a título de curiosidade que eu vou citar. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nesse Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A Romanos é considerada como a Magna Carta de Paulo. Nesta carta temos verdades teológicas profundas, que não há em mais lado nenhum nas Escrituras. E nestes dois versículos temos aqui um pequeno compacto do que é Romanos. Primeiro, é poder de Deus. O que temos aqui em Romanos é uma coisa qualquer. E a palavra de Deus é poder de Deus. E tudo o que é poder de Deus não me pode fazer envergonhar. E Paulo dizia, aquilo que é poder de Deus eu não me vou envergonhar. E muitas vezes nós nos envergonhamos das Escrituras porque não temos a noção que elas são poder de Deus. Já pensaram nisso? A gente vai se envergonhar de uma coisa que é poderosa. A gente envergonha-se de uma coisa que nos fragiliza. Se nos envergonhamos das Escrituras é porque não temos a mínima ideia do que é que temos nas mãos. A segunda coisa que eu vejo aqui interessante nesta passagem... Deixa-me ver. Aqui temos uma fase transitiva. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Atenção, estamos na terceira viagem missionária. Paulo está nos Coríntios. Não estamos no final de Atos. Estamos ali um bocadinho, 3/4. O processo não está totalmente virado para os gentios. Paulo ainda vai primeiro aos judeus. E reflete isso aqui na carta aos Romanos. Estão a perceber? Ele ainda está a dizer primeiro aos judeus. Eu já vou falar sobre isto mais à frente através da história do Mó Oliveira, que está mais para a frente. Que é interessante perceber. Mas, independente disso, as coisas estão bem definidas. Aqui já não há mais lei, que é graça. E ele fala sobre isto mais à frente. Ok? O facto de ele ir primeiro aos judeus ainda não é porque o da lei está em vigor. Não, o da graça está totalmente em vigor. Mas porque ele não fechou a porta aos judeus ainda, pelos motivos que já expliquei anteriormente, que eu não vou voltar a repetir. Porque não tenho tempo, né? Porque vocês não mereçam. Eu não tenho tempo para isso. E vemos finalmente aqui a justiça. O justo viverá da fé. A justiça de Deus é algo que é obtido pela fé, não pelas obras. É um pequeno compacto que eu não queria deixar de citar. Continuando a introdução e acabando-a, Romanos pode ser dividido em 4 secções. A primeira secção é do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 20, que fala sobre o juízo de Deus que para sobre o mundo. Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 20, é o juízo de Deus que para sobre a humanidade. Que ainda hoje paira. Ok? A segunda secção é do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 8, que é a graça de Deus. Primeiro, juízo de Deus. Segundo, graça de Deus. Terceira secção, do capítulo 9 a 11, o plano de Deus. Juízo de Deus, graça de Deus, o plano de Deus. E a última secção é de 12 ao 16, a vontade de Deus. E são essas 4 secções que eu entendi apresentar-vos esta noite. Nós vemos em Romanos 3 palavras-chave. Eu também gosto de perceber as palavras-chave dos livros, porque as palavras-chave dizem-nos aquilo que o livro é. Há 3 palavras-chave em Romanos. Primeira, lei. É citada 78 vezes. Lei. Segunda, justiça, justificados ou justificação. Família da palavra justiça. Que são citadas 66 vezes. E a terceira é fé, 62. Se eu pegar as 3 palavras, ok? Lei, justiça e fé, eu consigo ter um resumo do que Romanos é. O que é que Romanos é? Romanos é o livro que nos fala que, se queremos ter paz com Deus e ficar justificados, que é a primeira palavra, com Deus, ok? Não conseguiremos pelo nosso esforço, cumprindo a lei pelas obras, mas pela fé no que Cristo fez por nós. E está Romanos resumido. Já fiz o voo, posso ir embora? Pegamos as palavras-chave e concebemos um resumo do que Romanos é. Perceberam? Vamos começar a estudar então o livro, esta carta aos Romanos. Capítulo 1, versículos 1 a 7.
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, como eu já expliquei, estava em Corinto quando escreveu na terceira viagem missionária. E está a escrever para os santos em Roma. Mas eu queria fazer uma pergunta. Mas como é que há uma igreja em Roma se Paulo nunca foi a Roma? Pois, mas Paulo não precisava de ir a lado nenhum para que houvesse igrejas lá. A palavra de Deus espalha-se independentemente das pessoas. A palavra de Deus é poder. Não é o que lemos há bocado? Deus não precisa de Paulo, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nenhum de vocês para que a palavra de Deus se espalhe. O nós pensamos, bem, em Roma já há uma igreja, Paulo não fez nada. Aparentemente não. Não precisa. Deus faz tudo. Deus usa as pessoas mais humildes, mais simples, para levar o Evangelho das formas mais inusitadas. O que é certo é que havia uma igreja em Roma. E o que é certo é que Paulo não a fundou. Ok? Isto é muito importante. Paulo, quando escreve este livro, tem em mente três grupos de pessoas. Primeira são os pagãos. Aqueles que adoram tudo menos a Deus. O segundo grupo de pessoas que Paulo está a pensar quando escreve aos Romanos são os moralistas. Aqueles que acham que conseguem chegar a Deus por si próprios. E o terceiro grupo de pessoas a que Paulo fala aos Romanos são os religiosos. Aqueles que acham que, cumprindo as leis, conseguem chegar a Deus. E Romanos é escrito para mostrar que quer sejas pagão, moralista ou religioso, o teu padrão é insuficiente. Seja qual for a classe da qual te incluis, o teu padrão não chega. Basta fé em Cristo. Não tens nada que fazer para justificar. O teu padrão não chega lá. Tu, pelo teu padrão, não consegues chegar lá. Sejas tu pagão, moralista ou religioso, não chega. Não é suficiente. Todos precisamos de fé para justificação. E é isto que é Romanos. Romanos é explicar isto também. Então vamos entrar na primeira parte, que é o juízo de Deus. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que têm a verdade em injustiça. Vocês já ouviram esta frase que eu agora vou dizer? Que há muitas pessoas que dizem isso, para tentar dividir as Escrituras entre o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento é aquela parte da Bíblia em que vemos Deus zangado com o homem, que é só guerras, que é só sangue, que é só desgraças. O Novo Testamento não, é graça, é amor. Pelos vistos, não leram Romanos, porque o Romanos está a dizer que no Novo Testamento a ira de Deus para sobre a humanidade. Então, mas vamos lá ver uma coisa. O Velho Testamento é só ira e o Novo Testamento é amor, mas pelo que eu vejo aqui é que hoje em dia a ira de Deus para sobre a humanidade. Essas pessoas que dizem isso não conhecem a Bíblia, em bom rigor, porque também há amor no Velho Testamento. E não é só ira. Lembram-se dos raios de luz que eu volta e meia citava enquanto ia estudando o Velho Testamento? É um raio de luz, outro raio... Há carradas de amor, amor aos pagodes. Mas também há ira no Novo. Portanto, não é por aí que dividimos o Novo do Velho, porque há amor e ira nos dois. Ok? Mas tirando isso à parte, eu acho que muitas vezes prega-se pouco que Deus está zangado com o homem. As igrejas, não estou a falar da nossa, nem aqui, mas há muito aquela ideia de que temos que pregar o amor. Se calhar o que as pessoas precisam de ouvir é pregar a ira de Deus. Porque é isso que faz as pessoas arrepiar caminho. Não é? E prega-se pouco a ira de Deus, prega-se pouco o inferno, prega-se pouco que Deus está zangado com o homem. E muitas pessoas acham que não precisam de mudar, porque também não sentem convicção de pecado, que deve ser incutida aqui a explicar a toda a gente que Deus está zangado. E Paulo começa a Romanos a dizer assim, Deus está zangado com toda a gente. Deus está em ira com toda a gente. Porque toda a gente nasce em oposição a Ele. Ok? Capítulo 3, versículos 19 e 20. 3, 19 e 20. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Todo o mundo está em falta, todo o mundo está condenado. Todo o mundo está condenado pela lei, porque a lei faz-nos conhecer que somos pecadores. E todos estamos em condenação. É assim que partimos. E, portanto, vemos aqui o juízo nesta primeira parte de Romanos a ser apresentado. Deus está
a declarar guerra ao homem. É assim que começa Romanos. E a humanidade é culpada e está condenada. Vemos aqui ira, castigo iminente e culpa. Mas, entre o versículo 20 do capítulo 3 e o versículo 21 do capítulo 3, existe aqui o Grand Canyon de Romanos. Não está aqui escrito, sou eu que o digo. Há um Grand Canyon. De repente, há uma coisa qualquer que acontece aqui, entre o versículo 20 e o versículo 21, muda tudo. É um game changer. Tudo muda. Viram? O 20, nenhuma carne vai ser justificada. Nada. Condenação. Agora o 21. Mas agora. De género. Imaginem Paulo até agora a apresentar Romanos como um quarto escuro e de repente negro e de repente puxa as cortinas e abre as janelas e entra ali luz por todo o lado. É o versículo 21. É isso. Ele mostra luz num contexto de trevas. Agora se manifestou o quê? Sem a lei, porque a lei aponta para o pecado e para a nossa condenação. E Paulo agora vai acrescentar alguma coisa. Não está a negar o que disse. Paulo está a acrescentar algo mais. Está a dizer, não fiquem por aí. Deus está zangado com o homem. Todos estamos condenados à partida. Mas há algo mais que eu vos quero dizer. Versículo 21. Agora, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. E depois continua a dizer. 24. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas agora... leiam comigo o 22 ao 26, que é importante. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão a ver? Todos. Não há diferença. Judeus e gentios. Estamos todos ao mesmo nível, condenados. E somos todos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Até aqui. Há aqui 3 palavras que devem ser explicadas. Que muitas vezes não se explica nas igrejas. Justificação, redenção e propiciação. O que é que isso é? Justificação, redenção e propiciação. Eu vou procurar de uma forma prática explicar-vos. Justificação. Paulo usa esta palavra 30 vezes nas suas cartas e epístolas. Sabem quantas vezes utiliza em Romanos? 15. Metade das vezes em que Paulo utiliza a palavra justificação, justificados, por aí, metade em Romanos. O que torna Romanos o livro em que podemos tirar mais ensinamentos sobre o que é ser justificado. Porque Paulo dedica metade do seu tempo a dedicar a esse assunto aos romanos. Esta palavra está relacionada com justiça. Onde é que eu tenho isso escrito? Imaginem que alguém é presente a tribunal. Ok? Justificação é o que eu vou dizer a seguir. É presente a tribunal, é presente a juízo a alguém que é culpado, ok? E presente a juízo, ok? E sendo culpado, é declarado livre da pena. Isso é ser justificado. É tendo culpa, apresentando-se perante um juiz, ele é declarado livre da pena, mesmo tendo culpa. Isso é ser justificado. E é isso que nós fomos, pela graça, por aquilo que Cristo fez por nós. E é isso que Paulo está aqui a dizer. Tu tens culpa, tu estás condenado, és apresentado ao juiz, a tua culpa não desaparece, não, mas Deus passa por cima da mesma e justifica-te. Isto é ser justificado. Redenção. O que é redenção? Vamos sair do tribunal, vamos para outro sítio. Vamos para o mercado de escravos. Aí vamos aprender o que significa redenção. Redenção no grego significa comprar para libertar. E advém da tradição de que existia no mercado de escravos de se vender ali as pessoas e comprar pessoas, entre aspas. Então havia aqueles que compravam liberdade a alguém. Chegavam lá e diziam assim, eu vou-te comprar. Agora vou-te libertar. Ao fazer isso está-se a redimir. É comprar alguém que estava condenado para depois poder libertar a seguir. Foi isso que Cristo fez na cruz por nós. Nós estávamos condenados e o Senhor comprou a nossa salvação pelo seu sangue para depois dizer-nos, estás livre, podes partir. Isso é ser redimido. Isto é redenção. Comprar para libertar. A terceira, propiciação. Mais difícil, mas é fácil de perceber. Estão a perceber? Estão a acompanhar? Ok? Justificação, salto de tribunal, culpados, Deus passa por cima, tu tendo culpa estás livre, justificado. Redenção, mercado de escravos,
comprado para depois te libertar. Redenção. Terceira, propiciação. Vocês lembram-se quando eu vos falei sobre a Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para grego? Ok? No Velho Testamento, de acordo com a Septuaginta, esta palavra propiciação aparece no grego 20 vezes. E é associada, a maioria das vezes, à cobertura que existia por cima da Arca da Aliança, onde era espargido o sangue. Ok? Para propiciação de pecados. O que é curioso é que debaixo do tampo da Arca da Aliança tínhamos o quê? Os 10 mandamentos. Certo? E os 10 mandamentos era o quê? Era a lei. O que era a lei? Era aquilo que o homem não conseguia cumprir. Então, sobre aquilo que o homem não conseguia cumprir, o sangue era espargido. Para cobrir a incapacidade do homem de cumprir a lei, Deus espargia o seu sangue por cima do tampo, onde estava a lei por baixo, que não era cumprida, para dizer, tu não precisas de cumprir, eu resolvo o problema por ti. Isto é propiciação. Faço-me entender? Dentro da caixa estava a lei que era impossível ser cumprida. A nossa incapacidade. E por cima era espargido o sangue. Como se, simbolicamente a dizer, tu não te preocupes com o que está dentro da caixa. Eu resolvo o problema por ti. Isto é propiciação. Ok? Bem, dito isto, isto não é um estudo de definições de palavras. Tenho que avançar. No capítulo 4 vemos como Deus tem justificado o homem desde Abrão. E recordem-se que Abrão viveu antes da lei e já era justificado pela fé. O que prova que o critério de salvação sempre foi a fé. Agora, o objeto da fé é que tem mudado ao longo do tempo. Mas sempre foi fé. O objeto da fé é que tem mudado, mas sempre foi a fé. A fé é um ato de crença que gera obediência. Abrão foi salvo pela fé em Cristo? Não, Abrão sabia que Jesus Cristo iria nascer. Ok, Abrão foi salvo porque creu na promessa que lhe foi dada. Lá está. Ele creu num alvo diferente, creu num objeto diferente, mas teve que crer. E isso gerou obediência. E hoje temos outra coisa para crer, que gera obediência. Mas sempre, a base sempre foi a fé. Isto é algo que Romanos 4 nos explica. Ok? E sem Abrão saber, ele também foi salvo através dos méritos de Cristo futuros. Que salvou os do passado, os do presente e os do futuro. Ok? Capítulo 5. Nós vemos os benefícios de sermos justificados pela fé. Vejam comigo o 5, 1 a 3. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A justificação com Deus produz várias coisas, mas aqui temos 3. Primeiro é paz. Abre as portas para a paz com Deus. Quando Deus salva-nos, Ele cria um caminho para que... Não é só... Tu estás livre da... Não, tu estás a... É como... Imaginem, um exemplo assim que eu possa apresentar-vos. Temos um problema com alguém. Certo? Problema sério. Fizemos a asneira. E essa pessoa diz, eu não te vou cobrar o dinheiro. Mas depois... A pessoa, além de ficar zangada, tu não tens de pagar nada, mas além de não ficar zangada, ainda está de bem connosco, está em paz connosco. O Senhor Jesus, ao justificar-nos, Ele não só nos liberta do peso da culpa, como ainda fica em paz connosco. Já viram? Além disso, vemos aqui, nos gloriamos na esperança. Outro benefício da justificação é dar-nos esperança em relação ao nosso futuro. Nós sabemos para onde vamos. Podemos não saber tudo o que se passa hoje, mas sabemos para onde vamos. Isto é dado pela justificação. E terceira coisa que vemos aqui, gloriamos as tribulações. Dá-nos força para aguentar o processo, até lá chegar. Isso também advém da justificação. Ok? O resto do capítulo 5 é uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Entre Adão e o Senhor Jesus Cristo. Mostrando as diferenças colossais que existem entre um e outro. Capítulo 6. Estamos no voo, ok? Não me digam que eu faltei um versículo, porque eu faltei muitos. Mas temos que avançar. Capítulo 6. Temos aqui uma série de perguntas. A melhor forma... Havia uma técnica que eu não sei agora o nome, que tem um nome que eu não notei, que é uma técnica de aprendizagem judaica que as pessoas aprendiam fazendo perguntas. E Paulo tinha muito esse hábito de fazer as perguntas para estimular as pessoas a pensar e depois apresentava as respostas. E o capítulo 6 de Romanos começa com perguntas. Que diremos, pois?
Permanecemos no pecado para que a graça abunde. Ou seja, aqui surgem as perguntas que derivam da justificação. Paulo até aqui tem-nos apresentado que estamos condenados. A seguir entra em cena, mas atenção, vocês podem ser justificados e vão ganhar isto, isto e isto. E depois diz assim, esta é a parte de perguntas e respostas sobre o tema. Então e depois de sermos justificados? Vamos pecar à Lagardère? Vamos pecar com a força toda? Ele está a lançar perguntas. Está a pôr a parte prática da coisa. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a principal implicação prática de estarmos justificados é 6,14. Vejam o versículo 14 do capítulo 6. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós que somos justificados, temos que meter na cabeça que temos que viver não como vivíamos antes. E não devemos aproveitar o benefício de estarmos justificados para fazermos o que queremos só porque vamos para o céu. Porque essas dúvidas que nós também temos, eles também tinham. E Paulo responde-lhes, não abusem. Não abusem. Portanto, o pecado não deve ter domínio sobre vós. Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok? E não se esqueçam de uma coisa, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Ou seja, mesmo para nós, os crentes, se nós brincarmos com o pecado, as consequências são sempre a morte. Não é morte eterna, mas estamos a brincar com o fogo. Ok? Capítulo 7. Temos a relação entre a lei e nós hoje. Capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei tinha um propósito, sabe? A lei cumpriu o seu objetivo. A lei tinha um propósito, que é convencer-nos que somos pecadores e que não conseguimos cumpri-la. E cumpriu isso. É o que está aqui a dizer. Eu não conheci pecado senão pela lei. É através da lei, através das regras que Deus estabeleceu, que são impossíveis uma pessoa pecadora, como todos nós somos, cumprir, que nós percebemos que jamais cumpriremos e que conseguiremos por nós próprios ser justificados. Portanto, a lei fez o seu papel. Convencermos que somos pecadores e que não conseguimos cumprir o mínimo exigido por Deus. Não conseguimos. E isso abriu o caminho para que todos nós pudéssemos ficar de braços abertos à espera da graça. Se nós achássemos que conseguimos fazer a coisa por nós próprios, a graça não tinha lugar nas nossas vidas. A graça só fez sentido porque a lei se tornou tão evidente na nossa incapacidade de cumpri-la que precisámos desesperadamente da graça, porque senão não tínhamos mais nada. Portanto, a lei fez o seu papel. Um dia eu li isto. A lei foi ótima porque ampliou a nossa autoperceção de pecadores. A lei foi ótima porque ampliou a nossa autoperceção de pecadores. Eu acho isto importante. Capítulo 8. Aqui nós vemos o impacto transformador do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Romanos, Paulo cita apenas 2 vezes Espírito Santo. Mas no capítulo 8 menciona Espírito Santo 20 vezes. Este é o capítulo de Romanos que ele fala sobre o Espírito Santo. Esta, no fundo, é a parte boa. Estamos justificados. Até aqui Paulo falou-nos. Tu estás condenado, mas agora, lembra-se do Grand Canyon? Mas agora há uma solução. Tu podes ser justificado. Depois apresenta-nos dúvidas e questões. Não aproveites o justificado para fazeres o que tu queres. Capítulo 6. E agora entra o capítulo 8 e que diz assim, e agora, esta é a parte melhor, é o presente, é a sobremesa. Tu podes viver uma vida espetacular através da ação do Espírito Santo, que só entra em cena depois de ser justificado. Estão a perceber os passos? E ele diz várias coisas aqui. Mas antes disso, eu queria só, a título de parênteses, dizer o seguinte. Existem 2 visões quanto ao Espírito Santo nas igrejas. Há as igrejas que não param de falar nele, que só falam do Espírito Santo. E há as igrejas que nunca falam do Espírito Santo. Tanto uma como a outra estão erradas. Eu acho que nós devíamos falar mais sobre o Espírito Santo. Porque é um momento tão importante da vida de um crente que muitas vezes, falo por mim, eu podia falar mais vezes e não falo. É importante os crentes estarem familiarizados com o Espírito Santo. E é uma coisa que devíamos ganhar mais base e raízes. Eu faço meia culpa. Mas é o que eu acho. E Paulo dedica aqui muito tempo. É um dos capítulos mais belos das Escrituras. Então a gente diz que Romanos 8 é um dos capítulos mais bonitos das Escrituras, mais fantásticos. Termina numa apoteose. E é o capítulo
do Espírito Santo, em que Paulo só fala do Espírito Santo. E isto torna-se belo porque é um reflexo do efeito do Espírito Santo. Então, a ver a importância. Este é o capítulo em que termina em apoteose. Quem nos esperará do amor de Cristo? Versículo 35. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E depois, mais à frente, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos para a terceira parte, que é o capítulo, começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 11. Nós vemos aqui o plano de Deus. Vimos aqui, primeiro, a primeira secção, deixa-me só recapitular. O juízo de Deus, depois vimos a graça de Deus e agora vamos ver o plano de Deus, no 9 ao 11. Capítulo 9, versículos 30 a 32. Diz assim: que diremos, pois? Os gentios não buscavam a justiça, alcançavam a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, os gentios que não buscavam nada alcançaram a salvação e a justificação. E os judeus, que a tinham como certa, tropeçaram. É o que está aqui a dizer. Porque não a buscaram com fé. É o que está aqui a dizer. Porque não a buscaram com fé. Vemos aqui, em suma, que a oferta de salvação chegou aos gentios através da rejeição e do tropeção de Israel. Estão a perceber? Vemos também nestes capítulos, esta terceira parte, no capítulo 9 e o capítulo 11, a soberania de Deus, em que Deus usa o tropeção de Israel para, de uma forma espetacular, introduzir a salvação e a justificação ao resto do mundo, aos gentios. Isto é soberania de Deus. Ok? Uma salvação sem preferências ou sem diferença entre povos. E no capítulo 9, é curioso, Paulo também lida com o orgulho judaico. Os judeus sempre foram orgulhosos, ainda hoje o são. E ele arruma esse orgulho da seguinte forma. Capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O que é que isto quer dizer? O que nos torna filhos de Deus, ou melhor, a filiação espiritual ultrapassa a física. Os judeus achavam que, por serem judeus, eles tinham um bilhete para o céu. Entre aspas. E o que Paulo diz assim, calma, tudo mudou. A filiação agora, espiritual, requer mais do que filiação física. Não penses que por ser judeu tu tens entrada. Se tu não fizeres as coisas como é suposto sermos feitas, tanto como aos gentios, pela fé. Estão a ver? Não se considerem superiores. E vemos isto mais ou menos no capítulo 9. Capítulo 10, versículos 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Sabem, eu quando olho para aquelas, vocês também, notícias e depois vêm no Muro das Lamentações, aqueles judeus ortodoxos, a fazer assim, e a gente sabe que eles levam aquilo muito a sério, mas levam aquilo mesmo muito a sério. Mas já levavam a sério daqui. Paulo diz aqui, olha, porque eu dou testemunho de que têm zelo de Deus. Os judeus. Eles fazem aquilo com dedicação. Os homens são disciplinados. Eles dedicam, sabem o Velho Testamento, a Torá, de trás para a frente. Mas não com entendimento. Estão a perceber? E nós muitas vezes hoje temos entendimento, mas não temos o zelo. Eles têm o zelo, eles e muitos hoje em dia têm zelo, e em muitas religiões. Não é só judaica. Zelo. Muçulmana, por exemplo. E não vou entrar em detalhes. Tem zelo, mas não tem entendimento. E nós hoje em dia temos entendimento, mas não temos zelo. Não temos disciplina. Capítulo 10, versículo 9. Versículo muito importante. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Eu peguei neste versículo porque eu acho que há aqui uma coisa que é muito importante. Nós muitas vezes dizemos uns aos outros, quando estamos a falar até a pessoas descrentes, tens que crer que Jesus Cristo morreu por ti na cruz. Mas muitas vezes eu falo por mim, eu acho que devemos acrescentar aqui um detalhe. Crer que Jesus morreu e que ressuscitou. Porque Paulo está aqui a dizer, é muito claro. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou seja, reconheces que Ele existiu, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, e se ressuscitou é porque morreu, serás salvo. Não crer na ressurreição é gravíssimo. Não basta só crer que Ele morreu por nós na cruz. Nós temos que crer que Ele morreu por nós e que ressurgiu. E isso é essencial para a salvação também. Não sou eu que estou aqui a dizer. Se calhar estou a dar uma novidade, desculpa, mas está aqui. E é importante. E é muito importante. Versículo 12. Não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos. Ok? Vemos aqui mais uma vez que os judeus e os gentios estão em pé de igualdade. Ambos falharam. E quanto ao critério de salvação hoje, assim como ambos falharam, o critério de salvação hoje também é igual para os dois. Ok? Capítulo 11. Versículos 1 e 2. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Aqui Paulo agora, sabem, Paulo está a falar para uma igreja em Roma que é composta por judeus e por gentios. E até aqui está a malhar nos nos judeus. E eu imagino alguns judeus lá em Roma, ia, poças, pais. E os gentios, estás a ver. E Paulo diz assim, calma. Em Romanos 11 faz aqui uma travagem a fundo, calma. Deus não rejeitou o seu povo. Não se sintam excluídos, pá. Pronto, agora as vossas regras são as dos outros. Mas vocês, como nação, têm importância. E agora Paulo faz uma retaguarda e vai falar um pouco sobre o povo judeu. Ok? Eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Deus suspendeu a bênção preferencial. Mas essa bênção preferencial será retomada quando a Igreja Corpo de Cristo for arrebatada. E então vai ser retomada a bênção preferencial ao povo de Israel. Ok? Por enquanto, os judeus e gentios estão ao mesmo nível. E Paulo tem que explicar isso a uma igreja que é composta por judeus e por gentios. Porque havia alguns judeus que queriam superiorizar e queriam impor legalismo aos gentios. E Paulo tinha que dizer, calma, todos ao mesmo nível, graça para todos. Todos pecaram. E todos precisam da mesma salvação. Porque estão todos ao mesmo nível. Mas Deus não suspendeu o que prometeu a Israel. O que Ele prometeu será cumprido. Mas mais tarde. Estão a perceber? E agora vamos falar sobre a oliveira, que é importante. Vocês vão perceber. Versículo 24. Tu, e está a falar para os gentios, foste cortado do natural zambujeiro. Natural zambujeiro é uma oliveira brava. Ok? E contra a natureza, ou seja, contrárias às boas práticas, foste enxertado na oliveira boa. Estão a imaginar uma oliveira brava? Eu não percebo nada de agricultura. Eu não estou aqui a falar como se percebesse. Mas estive a estudar o assunto. Não se coloca, quando uma pessoa tem, volta e meia, poda-se as oliveiras, e depois, para que ela possa arrebitar, coloca-se enxertos do mesmo tipo de oliveira, mas mais novas, para poder arrebentar e crescer. Mas é a mesma gênese, é a mesma origem, é o mesmo tipo de oliveira. O que Deus está aqui a dizer é, o que se passou entre os judeus e os gentios foi uma coisa muito estranha. O tronco da árvore era Israel, a oliveira natural, a coisa boa, o canal de bênção. E os gentios foram enxertados na oliveira, sendo os gentios não a oliveira boa, mas a oliveira brava. A oliveira... E Deus pegou naqueles gentios que não eram da mesma estirpe, que eram de pior qualidade, e conseguiu enxertá-los para que eles pudessem beber do canal de bênção que era Israel. Ok? E diz assim, se tu fores cortado do natural zambujeiro, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, no canal de bênção que é Israel, quanto mais esses que são naturais, os israelitas, serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, Paulo nesta fase estava a falar primeiro aos judeus. E dizia assim, caros judeus, vocês são Israel. Neste momento, o plano é para todos. Mas vocês têm prioridade, vocês são a oliveira natural. E o que é que vocês sejam enxertados primeiro na oliveira natural? Mas é curioso,
que o zambujeiro e a oliveira brava aceitou mais ser enxertado na oliveira natural que a própria oliveira natural quis ser enxertado na sua oliveira natural. Estão a entender esta linguagem agrícola? Então foi o zambujeiro que quis mais depressa ser enxertado. Aquilo que Paulo diz que não era, que era contra a natureza. Até nisto, era contra a natureza, mas foi isso que aconteceu. E por isso é que Paulo diz, já chega de oliveiras naturais, agora só quer zambujeiros. Atos 28, 28. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Percebem? Mas por enquanto estávamos nessa fase. E isto é a mesma forma de... Paulo, perante os judeus, dizia, não pensem que são os maiores do mundo, porque não são. Mas depois também dizia, calma, Deus tem um plano para vocês. Vocês são um canal de bênção. Então, batia-lhes, mas também dava-lhes uma festa. Era verdade. Não fazia isto por uma estratégia. Ele estava a falar a verdade. Última parte. Capítulo 12. Do 12 até ao fim, que é a vontade de Deus. Plano de Deus já falámos, judeus gentios, vamos para a vontade de Deus. Eu estou quase a terminar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Isto podia ser traduzido da seguinte forma, ou pelas misericórdias de Deus. Durante 11 capítulos, Paulo esteve a apresentar a compaixão e as misericórdias de Deus. E no capítulo 12 faz uma conclusão e diz assim, tendo em conta tudo aquilo que eu já vos apresentei em 11 capítulos, agora acordem para a vida e sejam práticos e tomem decisões. Eu rogo-vos. E isso aqui vai dizer que ele espera deles. Estão a entender? Aqui, os 11 capítulos romanos é a parte teórica da matéria. Estão a ver aquelas disciplinas que têm a parte teórica e a parte prática? Romanos 1 a 11 é a parte teórica. Do 12 para o fim, é mãos na massa. E Paulo está a dizer, eu devo-vos a matéria toda, as compaixões de Deus, as misericórdias de Deus, 11 capítulos. Faça isso, rogo-vos. Agora que façam uma coisa. Duas coisas. Sacrifício vivo, ou seja, usem os vossos corpos para honrar a Deus e não para fazer disparates. Segundo, não absorvam o mundo, mas deixem-se transformar através da palavra de Deus. E Paulo é inteligente. Paulo não disse isso no início. Paulo disse, olha, o objetivo desta carta é que vocês vivam um sacrifício vivo e que vivam não conformados com o mundo, mas transformados pela renovação e entendimento de Deus. Está bem, Paulo, vamos tentar. Mas Paulo explica tudo e mais alguma coisa para que eles não tenham desculpa para não aceitar fazer isto. Sabem, o que eu aprendo através disto é que nada na fé deve ser forçado. Mas também tem que haver ensino muito claro. Nós não podemos estar aqui a dizer, faz isto, sem explicar porque é que devemos fazer. Sem explicar os perigos de não fazer. Sem explicar as bênçãos de o fazer. E depois sim dizer, faz isto. E Paulo fazia isso. Paulo não dizia o que se devia fazer. Paulo só falou no que se devia ter feito depois de explicar porque é que se devia fazer. E demorou 11 capítulos para explicar porque é que se devia fazer. Para depois chegar ao capítulo 2 e dizer, agora façam. Percebem? E nos capítulos seguintes, ele vai corroborar a vontade de Deus. A vontade de Deus não fica só por aqui, no capítulo 12. No capítulo 13, ele vai dizer qual é a vontade de Deus em relação às autoridades. Respeitar, sujeitarmos às autoridades. A vontade de Deus não ficou só no capítulo 12, em que ele diz, vamos descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se utilizarmos o nosso corpo para servir a Deus e se não nos conformarmos com o mundo. E vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Paulo vai mais à frente. Ele, nos capítulos seguintes, vai dizer como é que se pode descobrir a vontade de Deus noutras áreas. No capítulo 13 foi, devemos sujeitar às autoridades e orar por elas. É da vontade de Deus que sujeitemos às autoridades e que oremos por elas. No capítulo 14 e no capítulo 5, nós vemos a vontade de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. Eu vou-vos ler 2 versículos. Capítulo 14, olha, vejam o primeiro versículo do capítulo 14 e o primeiro versículo do capítulo 15 e vocês percebem qual é a vontade de Deus para a igreja de duas formas. 14.1 e 15.1. 14.1. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sob dúvidas. Vontade de Deus A. Vontade de Deus B, 15.1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Se estão a perceber a oposição, eu vou voltar a repetir. 14.1. O que está fraco
enfermo na fé, recebei-o, não com contendas. E o que está forte? Os que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. E com isto resume-se a vontade de Deus para a igreja. Eu vou explicar. Enfermo na fé é enfermo no corpo de doutrina da fé. Como muito tem-se falado nos estudos minuciosos. E o que Paulo está aqui a dizer é, havia uma praga que é de legalismo. E Paulo está a dizer, se alguém está enfermo no corpo de doutrina da fé, não malhem nele, não se zanguem com ele, não batam nele, recebei-o com mansidão, não com contendas. Esta é a vontade de Deus, para nós também hoje. Quando há pessoas que não entendem batismos e outras coisas, não nos armemos em supra-sumos. Tenhamos amor da forma como falamos com os outros. Nós não somos melhores que os outros. E muitas vezes pecamos porque, tendo a razão, fazemos e falamos com fala de amor. E, portanto, os que estão fracos na fé, no corpo de doutrina, devem receber um ensinamento sem contendas. Ok? Agora, vontade de Deus, B. Aqueles que estiverem mais seguros, os mais fortes, fortes no quê? Fortes no quê? No corpo de doutrina. Devemos procurar ajudar os outros que não estão tão bem no corpo de doutrina. Vocês estão a perceber a vontade de Deus dentro da igreja? Isto é interajuda mútua. Se estás fraco, eu vou-te ajudar. Se eu estou forte, eu não vou agradar a mim mesmo, que é o que está aqui a dizer, nem vou achar que eu sou um campeão e vou ajudar quem precisa. É assim que funciona. Eu não posso continuar mais aqui, não tenho tempo. Capítulo 16. Temos uma lista de nomes. E alguns dirão, que chatice. Será? Se o vosso nome estivesse lá, vocês não liam esse capítulo todos os dias? Deixa-me cá ver qual é o versículo onde eu estou. Pois, é chatice não está lá o vosso nome, não é? Pois é. São 26 pessoas que tiveram a estrelinha de estar aqui, mas tiveram-no por mérito. Destas 26, 9 são mulheres. Simples mulheres. Há pessoas que falam que Paulo não valorizava muito as mulheres. Citou 9 mulheres no meio deste grupo. Ok? Simples mulheres que se destacaram. Vemos aqui um homem chamado Tércio, que reconhece ter sido ele a escrever a carta aos Romanos. Ei, calma lá, David, então não foi Paulo? Foi. E o Tércio também. Como é que é? Sim, o Paulo ditou ao Tércio. Ambos escreveram, entre aspas. O Paulo falava e o Tércio escrevia. Isso está aqui escrito em 16:25. E, portanto, nós vimos Romanos numa noite. Sabem, há duas personagens. Uma é o Martin Lloyd-Jones, que estudou a Epístola aos Romanos na sua igreja durante 14 anos. Eu achava que estudar um livro durante 4 anos era muito. Ele estudou os Romanos durante 14 anos. Hein? Mas havia outros que eu também fiquei a saber ontem, que era o Donald Barnhouse, estudou Romanos na sua igreja por 10 anos. Portanto, se calhar o erro é meu, se calhar isto é de rápido demais. Mas o que eu vos quero dizer é que nós apenas entramos na estratosfera do planeta Romanos. Portanto, o resto é suposto sermos todos brilhantes e descemos um bocadinho para estudarmos um pouco melhor. Que o Senhor nos abençoe.